Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Descobrindo a TM10. E no vídeo de hoje a gente vai tentar se transformar em um super mago. Isso mesmo pessoal, vamos mexer um pouco com magia no vídeo de hoje. E para isso a gente vai utilizar um dos mods mágicos mais clássicos que a gente tem aqui no modpack. E eu tô falando dele, o Ars Nova. Esse mod ele é completinho, a gente tem muita coisa para fazer nele. A gente consegue fazer automações, não somente mexer com magia. A gente consegue fazer, a partir da magia, mexer com automações, modelar nosso mapa, enfim, fazer muitas coisas. Mas antes, pessoal, deixa eu falar com vocês sobre algo que a gente deixou em aberto no último vídeo. A gente construiu essa nossa pequena centralzinha aqui de autocrafting. Vocês veem que já tá um pouco maior e com algumas diferenças. E a principal delas é os cabos. Eu melhorei um pouco aqui a nossa gestão. Eu melhorei um pouco aqui o nosso cabeamento. Eu coloquei um cabo principal aqui. Para isso eu utilizei o Dense Coverage Cable. Ele te dá 32 canais. Então a gente tem possibilidade de colocar 32 máquinas do Applied nessa ramificação aqui. E aí eu também construí o mesmo, né? O Dense Cable Smart, no caso, o primeiro aqui, que a gente tem essa visão dos canais ali. Então no Jade a gente consegue ver que tem 20 canais sendo utilizados de 32 nessa ramificação. E aí eu construí para cada seçãozinha dessas aqui com o coverage cabo normal, né? Com o cabo básico. Esse cabo aqui ele dá pra gente 8 canais. Então a gente tem 32 nessa ramificação e para cada um desses a gente tem 8. Aí eu fiz a mesma coisa, eu coloquei um Smart Cable que ele fala que aqui a gente tem 7 de 8 canais disponíveis, a gente pode colocar mais uma máquina nessa ramificação, nessa aqui 5 de 8, nessa aqui a gente já completou os 8 canais, enfim. Assim a gente consegue gerindo melhor, sempre colocando um Smart Cable no iniciozinho aqui da ramificação, a gente consegue ir visualizando. Eu também trouxe pra cá, pessoal, o que eu precisei fazer pra gente conseguir colorir os cabos, né? Basicamente eu criei esse Matter Condenser aqui, quando ele recebe item, ele transforma esse item, ele converte esse item em alguma coisa, por exemplo, ele pode só jogar fora, né? Esse é o trash aqui, ou a gente pode fazer ele transformar o item que a gente quer na Matter Ball, que é o que a gente utilizou aqui para colorir os cabos, né? Afinal, com a Matter Ball dando volta em algum corante, a gente vai construir uma Painted Ball, né? No caso aqui, a Red Painted Ball. E aí a gente utiliza esse carinha aqui, o Applicator, pra gente colorir os cabos, né? Então dessa forma, por exemplo, eu consigo colorir o cabo que a gente quer, né? No caso aqui a gente seleciona a cor, no caso eu tenho duas já ali, a Red e a Yellow, e aí clicando nele a gente muda a cor. E por que eu fiz essa mudancinha de cor? Bom, basicamente para eles não se conectar, né? Assim a gente ter sempre aproveitamento dos canais sem a gente estar interferindo no outro. Os coloridos não se conectam, tá, pessoal? Mas o Flux se conecta com todos. Então, quando você for fazer as ramificações, não coloque um Flux aqui, porque ele vai acabar se conectando com qualquer uma das cores. Mas é isso, pessoal. Essa rápida explicação do que eu fiz aí para vocês do último episódio para esse. Agora sim, vamos de vez entrar no Ars Novel. Pessoal, o Ars, ele tem aqui esse livrinho dele, que é o Tome, né? O Tomo. Esse carinha aqui, ele já te dá uma guide bem parecida com o que a gente vem vendo dos outros mods, e fala de bastante coisas, né? A gente vê que fala sobre a mana, sobre os spells, né? Que são os encantamentos, né? As magias, spellcrafting, spellcasting, enfim. É bem completinho, mas o ATM também já tem aqui a questline deles, né? Eu acho bom seguir a questline, porque a gente vai sistematicamente atrás do que a gente quer, né? No nosso caso, a gente quer essa partezinha aqui, né? A Scribe Table, fazer os nossos próprios spells, as nossas magias. Mas como eu falei, pessoal, as magias aqui no Ars, elas servem sim, como a gente for a forma de ataque, defesa, né? Pra utilizar mana, mas a gente consegue fazer várias coisas, automatizar tarefas, eles falam aqui, remodelar o nosso mundo, enfim, criar espetáculos e muito mais, né? Então ele explica aqui pra gente que a gente consegue fazer várias coisas, por isso eu quero entrar no Ars pra gente desbloquear algumas mecânicas também a mais. Mas a gente pode começar explorando essa parte aí das magias. Tá, isso já é a questão, onde eu vou deixar o espaçozinho do Ars e dos mods mágicos, né? E foi aí que eu peguei essa esquemática aqui pra gente fazer, pessoal. É uma Medical Factory. Eu peguei esse cara, vai estar aí na descrição. Eu peguei a esquemática da internet. Eu adaptei um pouco ela, tá? Pra ficar mais combinando com o nosso mapa. Mas, bom, basicamente aqui, a gente vai ter um lugar especializado, né? Pra nossos mods de magia, né? Então eu não coloquei numa torre, porque como vocês viram ali, tem bastante coisa que a gente consegue fazer com Ars. Não somente lançar magias. Por isso que eu decidi colocar esse outro prédiozão aqui nessa fábrica pra gente. E aí, pessoal, eu já adiantei o serviço aqui, tá? Eu já peguei a checklist desse cara e eu basicamente fui atrás de todos os materiais. Não foi nada diferente do que a gente já tem feito aqui. Se você não sabe como funciona o schematic, em vídeos passados aí do canal eu já expliquei melhor, então dá uma passadinha aí, volta aí. Vai estar um card aí pra você também dar uma olhada no vídeo, se você tem interesse. Mas se você olhar ali, faltou duas coisas, né? O Amethyst Cluster, porque a gente não consegue colocar ele. O que eu vou fazer é colocar o Budding de Ametista nos locais em que seria esse cara. Eu não fui atrás ainda.
areia e dirt, né? Terra. Mas a terra é basicamente para preencher, né? Esses lugares aqui. Como a gente vai depois remodelar essa parte vai terraplanar aqui, aí eu deixei para fazer mesmo sem ser pela schematic. Mas é isso, agora vamos dar play nesse carinha aqui. Só nos faltou trazer a pólvora, né? Mas a gente vai pegar aqui rapidão. Ah, não, já tava ali. Não tem problema. Agora sim, vamos dar play nesse cara. Então lá, pessoal, finalizou aqui a nossa fábrica. Eu achei bem legal, a gente tem bastante espaço agora aqui para trabalhar. E bom, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui pro Ars, tá? O Ars, ele é movido a Source. Então a gente vai vir até essa partezinha aqui da Source Jar, onde a gente quer armazenar algumas dessas Source, né? É como se a Source fosse a força, né? A energia para as máquinas do Ars. A gente até já utilizou um pouco desse mecanismo para esse carinha aqui, né? A gente tá fazendo algumas Source Gens, eu até coloquei alguns packs de lápis lazuli, e a gente pode olhar ali que ele tá o Crafting Progress, né? Esse Crafting Progress tá bem lento porque a gente tá pegando a Source do ar, a gente não armazenou Source. Se tivesse alguma fonte de Source aqui perto, iria acelerar esse processozinho que a gente já tá fazendo aqui. Tá, mas como a gente consegue armazenar Source, você deve estar se perguntando. Existem algumas formas. E bom, basicamente todas elas são a partir desse Source Link. A gente tem alguns, né? A gente tem um Agronomic, a gente tem um Volcanic, Vitalik, enfim, tem vários. O Agronomic, ele cria Source quando alguma planta cresce perto dele. Já o Vitalik Source Link, ele gera Source quando algum mob morre ou algum animal cruza perto dele, né? Ou seja, algumas ações no nosso mapa gera Source para o nosso Source Link, né? Então o que a gente tem que fazer primeiro é criar um Source Link. E aí, como vocês podem imaginar, a gente tem uma forma bem apelona aqui de crescer plantas no nosso mapa, né? A gente fez já isso aqui para gerar nossa energia com o Gas Burner e a gente pode fazer novamente esse sistema, alguns deles na realidade, para gerar Source pra gente. E é basicamente o que a gente vai fazer, tá, pessoal? A gente vai utilizar aquele sisteminha ali junto com o Agronomic para criar Source. Então já vamos separar um lugarzinho aqui para fazer isso. Então tá lá, pessoal. O que eu fiz aqui foi criar uma marcação quadricular, onde a gente vai colocar aqui esses clocks, né? Basicamente o que a gente já fez no passado. E aí, em cima de cada clock, a gente vai colocar aqui a SNED. Dessa forma, o que a gente colocar aqui para crescer, no caso a gente vai colocar cacto, vai crescer super rápido, né? Por conta do setupzinho com a SNED. Bom, outro ponto importante é a gente colocar algumas slabs aqui, para ajudar a quebrar o cacto, né? Quando ele crescer. Dessa forma, quando a gente colocar algum cacto nessas SNEDs, a gente vai começar a transbordar vários cactos aqui fora. Então a gente vai ter que, de alguma forma, coletar esses caras também. A gente já fez isso antes. Vamos fazer o item collector aqui do XY Craft mesmo, que a gente consegue filtrar, né? Assim, nem tudo que cair aqui já vai vir pro nosso coletor. Se a gente jogar aqui uma pedra, ele não vai pegar esse cara. E ele também, se eu não me engano, ele nem deixa o cacto virar entidade, né? Ele já pega antes que ele quebre. Isso tira um pouco de lag. Tá, mas onde essa galera aqui vai ficar? Vamos pegar um drawer? E aí, bom, vamos deixar aqui esse drawer, vamos colocar um void upgrade, que aí ele não transborda também os nossos cactos, né? Isso aqui é muito perigoso causar lag, tá, pessoal? Então, só faça isso se você realmente tiver um PC que dá conta. Ah, nas laterais a gente não vai conseguir colocar, porque tem esse bloco aqui, né? Ele impede que a gente coloque o cacto da lateral. Mas tá lá, com isso aqui a gente já tem as plantas gerando de forma bem rápida. E não me causou lag, pelo menos não por enquanto. Tudo que a gente tem que fazer agora é fazer o nosso Agronomic Source Link. Ele é bem tranquilinho, na realidade eu acho que a gente já consegue fazer. Quando a gente colocar esse cara em algum lugar perto dessa plantação, ó, a gente vai começar a gerar bastante Source, né? E aí, pra gente armazenar essa Source, a gente usa um Source Jar. A gente colocando aqui o Source Jar, ele já vai encher insta, porque a gente, bom, tá gerando bastante. Eu até acho que eu não vou precisar de tudo isso ali de planta. Eu vou tirar alguns desses cactos aqui e vou colocar mais 3 no Source Jar aqui. E tá lá, pessoal, a gente já tá armazenando o Source do Ars. Agora, pessoal, se a gente trouxer, por exemplo, esse setupzinho, a gente vai ver que vai ser bem mais rápido para gerar. A gente consegue colocar ele de ladinho aqui. Ah, claro, isso aqui tem uma certa distância, tá? Que ele consegue pegar a Source. Se a gente colocar aqui do ladinho, ó, ele vai jogar e já vai tirar a insta, né? A gente só tem que configurar isso aqui para pegar do
West. Aqui, da direita, né? Sim, pessoal, a velocidade que ele vai gerar pra gente, né? Bem mais rápido. Só que, claro, ele vai gastando aqui toda essa source. E aí a gente vê que, bom, a gente precisa ter algumas dessas source aqui conectadas. Para isso, a gente precisa criar esse Ender Source Jar. A gente consegue interligar basicamente elas. A gente também tem o ME Source Jar do Ars, né? Ou seja, a gente consegue armazenar no nosso sistema do Ars. Então, para fazer esse cara, a gente percebe que a gente já entra aqui em alguns dos rituais do próprio Ars. A gente está utilizando a Imbued Mate Chamber aqui para gerar a nossa Source, mas a gente consegue fazer ela também para gerar várias outras coisas, né? Fazendo alguns rituais. Mas não vamos pular a parte. Vamos primeiro fazer esse Ender Source Jar aqui. Ele já utiliza 2 rituais do Ars para fazer. E bom, se a gente olhar aqui, ó, pra gente conseguir fazer esse ritual, a gente percebe que tem que ter alguns itens. Para essa variação, por exemplo, a gente precisa de 8 itens ao redor do nosso Enchanting Apparatus. E a gente utiliza o Arcane Pedestal para colocar esses caras, né? Então a gente usando esses 2 com 8 Arcane Pedestal, a gente consegue criar o nosso template de ritual. Então vamos escolher um lugarzinho aqui para fazer isso. E aí dessa forma aqui, a gente já tem um pequeno setupzinho de encantamento. E aí vamos fazer esse aqui, por exemplo. E a gente precisa basicamente de 4 Enderpeel e 4 Shadow's Fruit cozida, né? Então já vamos fazer esses caras. E aí, pessoal, a gente só vai colocando aqui no nosso Arcane Pedestal os itens necessários. Ah, ele fala ali que um Arcane Core é preciso estar perto do Arcane Apparatus. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, beleza. Se a gente olhar aqui na wiki, né, na quest do Enchanting Apparatus, ele mostra ali que tem que ter esse core mesmo. Então já vamos fazer um deles. Tá, a gente coloca o core e o Enchanting Apparatus. Agora, se a gente colocar o cara aqui dentro, a gente vai começar a nossa magia. E o Ars é muito bonito. Olha essas partículas, muito bonito mesmo. Tá lá, pessoal, ele craftou o nosso Ender Source Jar. Vamos fazer mais um para ver como que eles funcionam. Beleza, já tá fazendo o nosso ritual novamente. E tá prontinho. Temos aqui 2 Ender Source Jar. Vamos ver como eles funcionam. Eu vou colocar um aqui mais ou menos no centro. E vou colocar um outro aqui. Ele já encheu. Ah, e aí quando ele enche aquele, ele enche o outro também, né? Ele se conecta como se fosse um Ender Chest. Assim a gente consegue colocar alguns desses caras espalhados aqui próximo, que a gente utiliza a source dele, né? Para fazer as coisas. Assim a gente pode substituir agora esse outro carinha aqui por um Ender Jar, e aí a gente vai conseguir, claro que ele vai gastar em um, vai gastar no outro, né? Mas como a gente tem toda essa plantação aqui, não tem problema, ele já recupera lá novamente. E beleza, pessoal, agora que a gente tem Source, bom, vamos começar a brincar um pouco com as magias do Ars. Para isso, vamos começar a construir esse Novice Spellbook aqui. Bom, ele basicamente, né, dá pra gente aqui um conjunto de magias que a gente pode fazer. E a ideia do Ars é que a gente construa, a gente faça as nossas próprias magias, né, nosso próprio Spellcrafting. Então, bom, uma forma bem simples da gente entender esse cara, se você nunca mexeu com o Ars, a gente tem algumas categorias, né? Primeiro a gente tem a forma, né? Bom, a gente pode ter uma magia em forma de projétil, a gente pode ter uma magia que aplica em você mesmo, uma magia que aplica ao tocar. Então vamos usar aqui o Break, né? A gente tem os efeitos. O Break, ele, bom, basicamente, quando a gente aperta Shift ali, ele fala, né? Ele vai quebrar um bloco. Então é bem simplesinho. A gente vai dizer, por exemplo, que a gente quer quebrar um bloco ao tocar. Então aqui a gente consegue criar essa magia. E aí aqui, ó, a gente consegue dar Instamine em um bloco, né? Como se fosse uma picareta. Por exemplo, um bloco de pedra, a gente não conseguiria com a mão, ou um bloco de minério, enfim. A gente quebra de tudo com esse cara aqui. E aí, claro, a gente pode brincar com isso, né? Por exemplo, a gente pode lançar um projétil que quebra um bloco. Vamos criar aqui essa magia, e aí a gente pode, à distância, por exemplo, quebrar qualquer bloco, né? Esse cara aqui, ó, ele vai lançar, vai quebrar esse bloco. Um pouco perigoso, mas tá lá. Claro que ele tem acho que ele deve ter um limite, né? A gente consegue lançar até bem distante, né? Os projéteis. Enfim, pessoal, a gente basicamente consegue construir, craftar nossas próprias magias, né? E aí, conforme a gente for craftando aqui, ele vai mostrando pra gente aqui no nosso acesso rápido. A gente pode ter até 10 magias nesse primeiro livro aqui. Mas deixa eu tirar esse cara aqui que é meio perigoso. Bom, esse outro que ele dá aqui pra gente é o de dano, né? Então, a gente pode causar um dano à distância aqui. Então, por exemplo, aquela vaquinha, se a gente acertar ela... vamos colocar, né? Primeiro vem a forma e depois o efeito. Então tá lá. A gente consegue acertar, né? E matar qualquer animal, né? Dar dano em qualquer animal. Outra coisa que a gente tem que observar... Bom, conforme eu vou usando, a gente tem uma barrinha ali no meu canto inferior esquerdo, que é a minha mana, tá? Essa mana... Quando a gente chega no máximo, ó,
a gente não consegue mais utilizar o efeito. E cada efeito tem uma quantidade específica de mana que ele utiliza. Para isso, pessoal, a gente tem encantamentos que dão mana, né? Na realidade, a gente tem até as próprias armaduras do Ars, que dá pra gente alguns efeitos, né? Que melhoram esse nosso uso de mana, né? Então a gente pode ver aqui que o Ars ele tem alguns efeitos e a gente também consegue aplicar ali que eles chamam de threads, né? A gente consegue aplicar algumas magias no nosso traje, então a gente quer também ter um trajezinho desse cara aqui. Então vocês já viram aí que o Ars ele é um modzinho bem completo, já tem bastante coisa pra gente fazer. Então, bom, vamos começar entendendo como a gente pode craftar as nossas próprias magias. Se a gente vier aqui nessa aba do Ars, a gente consegue ver que tem todas as magias que a gente consegue fazer aqui, né? Todos os glifos. Esses glifos, basicamente são o que ensina pra gente determinado tipo de magia, né? Até então a gente só tem 3 formas e 2 efeitos que a gente consegue aplicar. Mas a gente consegue construir toda essa galera, né? E se a gente perceber aqui, eles são separados por tiers. A gente tem até os tiers 3. E pra fazer cada um desses tipos, a gente vai começar a utilizar algumas essências. Por exemplo, pra gente fazer os tier 1, ele utiliza pra fazer esse carinha aqui, por exemplo, esse glifo aqui do Evaporate, ele basicamente evapora os líquidos daquela região. Então, se a gente quiser, por exemplo, secar uma área de um oceano, esse cara ele é bem interessante. Ele é um tier 1, mas a gente já tem que utilizar, por exemplo, essa essência de manipulação aqui, né? Pra gente construir ela, vai alguns recursos ali. E tudo isso aqui é feito dentro de uma Agreement Chamber, que é esse carinha aqui, tá? É diferente do Enchant Apparatus. Então, a gente vai precisar de mais um tipo de ritual, né? De mais um templatezinho de ritual parecido com esse, só que com Enchant Apparatus. E a gente consegue automatizar também para construir essas essências. Então, bom, alguns dos itens que tem aqui a gente já consegue fazer, tipo açúcar, mas alguns, por exemplo, o Milk Bucket aqui, né? A gente precisa de um balde de leite, enfim, são umas coisas bem aleatórias pra gente fazer. E a gente vai precisar farmar esses caras de alguma forma, né? Então a gente vai precisar construir algumas farms pra gente conseguir evoluir nas essências do Ars. Vamos fazer no próximo episódio, na realidade, alguma forma de farmar esses itens mais aleatórios. A gente tem, por exemplo, o Mystical, que ele é muito bom pra gente farmar essas coisas, por exemplo, o leite. A gente consegue com as essências do Mystical ali criar o leite, né? Mas pra gente construir algumas magias, vamos de forma pontual atrás desses recursos, né? Tá, mas pra gente construir esses caras, a gente vai precisar aqui do Inscribe Table, né? Vamos já craftar esse carinha. Por enquanto, vamos colocar aqui mesmo. Beleza, se a gente clicar aqui com o nosso livro, a gente vai ver agora que a gente consegue basicamente ter acesso a todos os glifos, né? E aí vamos começar aprendendo alguns bem interessantes. Eu acho que um dos mais interessantes é esse AOE aqui, né? Ele basicamente vai aumentar a área. Então, pra gente criar magias que dá dano em área, enfim, que aplicam efeito em área, esse cara é bem bom. E ele vai basicamente uma Firework Star, né? Então já vamos atrás de um dele. Bom, não sei se... eu não sei se pode ser qualquer cor. Vamos tentar um aqui com Firework Star Yellow aqui. Então lá, pessoal, como eu falei, o Ars é um mod bem bonito, então ele já fica ali o item que ele quer, e ele vai começar, né, quando a gente joga esse item aqui perto, ele vai começar a construir o nosso glifo. Vocês viram ali que é bem bonito, né? Agora quando eu aperto aqui no botão direito, ó, a gente desbloqueou esse cara. Então a gente já consegue criar. Só que, por exemplo, a gente já construiu um item que é de um tier maior, a gente está utilizando ainda o Spellbook mais simples que tem. E aí a gente tem que atualizar o nível dele, né? Todos os itens aqui a gente já tem, então simplesmente a gente consegue craftar esse cara, mas esse aqui é o livro de tier 2, então a gente consegue utilizar as magias e construir magias do nível tier 2 aqui. Agora sim a gente consegue utilizar os Augment, né? Que é algum argumento que a gente vai utilizar. No caso desse AOE aqui, é o argumento que amplia a nossa magia, né? A área de ataque da nossa magia. Então vamos construir um que quebra bloco e vamos colocar alguns desses caras aqui, né? Ele mostra aqui embaixo a nossa barra de mana, o tanto que ele vai utilizar de mana. E para nosso nível atual, a gente consegue basicamente colocar 5 argumentos de ampliação, né? Então vamos colocar aqui, vamos ver isso aqui funcionando. Se eu quebrar essa árvore, lançar o nosso feitiço, agora a gente vê, né, que ele gasta toda a minha mana, porque é o preço desse cara, e a área que ele tá quebrando os blocos, né? Então, para quebra de blocos, agora ficou bem maior, né, a nossa área. Então vamos colocar aqui, por exemplo... e você vê ali que até a velocidade que ele recupera a mana está bem lenta. Isso porque a gente não tem nada que ajude a gente com a mana, tá? Então tá lá, é um espaçozinho de 5x5, né?
Então, quanto mais argumento de ampliação a gente colocar, mais vai ser o espaço que ele vai quebrar. No caso, como a gente tem 5 argumentos aqui, ele vai quebrar no espaço de 5 por 5. Se a gente tivesse 2, seria 2 por 2 e por aí vai. Outro que eu vou aprender aqui, pessoal, é o de Ignite, né? Esse cara aqui é bem legal pra gente fazer com a magia de fogo. Ele basicamente precisa de um Flint and Steel e alguns carvões aqui. E ele vai começar ali a fazer o nosso novo glifo, né? O nosso glifo de Ignite. E aí a gente consegue agora fazer uma magia de fogo, né? Então a gente aplica aqui e a gente consegue aqui dar alguns argumentos. E a gente consegue colocar fogo em uma área bem grande. Vamos colocar um 3x3 aqui. Isso aqui vai ser muito bom quando a gente for enfrentar uma dungeon, alguma coisa do tipo, né? A gente consegue, ó, aplicar fogo em todos eles, né? Todos que estiverem nessa área de 3x3, no caso, a gente consegue aplicar... Tá. Acho que se ele acertar diretamente, né? Ele vai... Tá, entendi. Se ele acerta diretamente o bicho, ele não aplica nos blocos ao redor. Olha, mas é um perigo isso aqui, hein? Depois eu vou ver se tem como a gente proferir uma magia que apaga o fogo, né? Porque a gente consegue fazer isso, né? A gente faz uma magia que vai colocar o fogo, depois uma que vai tirar o fogo. Enfim, pessoal, acho que vocês entenderam aí. Minha missão agora é selecionar aqui as magias que eu quero fazer. Eu vou ler cada uma delas, vou brincar aqui. Ah, claro, tá? Eu não falei, mas vocês entenderam, né? Pra gente utilizar as magias de Tier 3, a gente precisa agora do Archimedes Spellbook, né? Que é a evolução desse que a gente tem. Ele vai algumas coisinhas um pouco mais tenebrosas, por isso eu não vou fazer magias de Tier 3 nesse momento. Precisa de Nether Star, a gente precisa obter esse cara aqui, que a gente também vai atrás, tá? É bom a gente brincar um pouco com as outras áreas aqui do Ars, principalmente aqui essa área dos familiares, né? A gente tem alguns charms, que são alguns monstrinhos que fazem algumas tarefas específicas pra gente. Então, por exemplo, o Amethyst Golem Charm, bom, ele basicamente farma ametista pra gente e gera um burning de ametista também, né? Ele é um charm bem legal pra gente fazer. E a gente também tem um que é muito bom, que é o Starbuckle. Esse carinha aqui, eu preciso muito dele para farmar recursos também, sem precisar matar os mobs, né? Então, os recursos que vêm de monstros pacíficos, tipo galinha, faca, enfim, todos os mobs pacíficos, eu não preciso diretamente matar eles, porque esse cara, se tiver algum desses mobs perto dele, ele já vai coletar o recurso daquele mob sem precisar matar. Tem alguns amuletos que a gente pode utilizar também, e eu também quero ir atrás da armadura do Ars, né? Então, tudo isso são craftando, a gente vai fazer esses rituais nesses templatezinhos que vocês já viram aqui, e aí a gente consegue craftar esses carinhas. Mas tudo isso, pessoal, a gente vai fazer em próximos episódios. Não dá pra gente zerar todo o Wars em um único episódio. Antes disso, vamos construir uma forma eficiente de ter alguns recursos. Então, no próximo episódio mesmo, a gente já vai lidar com isso. Que construindo alguma forma de ter diversos tipos de recursos, não somente de mobs hostis, a gente consegue brincar um pouco mais com as outras áreas do Wars. Então, não se esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo, ajuda bastante. E claro, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal. E obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, pessoal. Falou!